E aí, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um programinha de gerenciamento de contatos, né? Tipo uma agendinha de contatos em C++, para a gente colocar em prática aí essas coisas que a gente aprende aí de lógica de programação, algoritmos, enfim. E nosso programinha vai ser o seguinte, vai ter como cadastrar o contato, editar ele, tipo, mudar os dados, né? E salvar tudo num arquivo e fazer uma busca ainda por nome, assim, para encontrar os contatos que combinam com aquele nome, com aquela palavra que a gente está buscando, tá? Então aqui eu vou usar o dev++, eu vou fazer tudo num arquivo só, tá? Então eu vou colocar aqui um novo arquivo fonte. O ideal quando você está fazendo um projeto maior e tal, é você, obviamente, não fazer tudo num arquivo só, senão fica impossível depois, né? Um arquivo enorme com milhares de linhas de código, mas como é uma coisa mais simples, né, e o objetivo é só colocar em prática alguns conhecimentos, então a gente vai fazer tudo num arquivo só. Eu vou salvar aqui, eu fiz uma pastinha na área de trabalho mesmo, chamada Contacts Control, que vai ser o nome do programa. Então, Contacts Control. Eu gosto de colocar sempre as coisas em inglês, porque a linguagem de programação é em inglês, então eu acho que fica melhor, né? Vamos salvar aqui, Contacts Control, beleza. Então a gente vai começar agora fazendo um include das nossas bibliotecas, né? Essas bibliotecas vão nos permitir já ter códigos prontos, funções prontas para a gente trabalhar com algumas coisas essenciais, para a gente não ficar precisando programar tudo do zero, né? Então, primeiro que a gente vai fazer o stdio, a importação, para a gente trabalhar com entrada e saída do teclado e os arquivos, e também um include da string, para a gente trabalhar, que a gente vai precisar mais para frente de algumas funções de string, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer agora é criar o nosso struct, que vai ser o contact, que é a nossa estrutura de registro, né? E aí ele já coloca as chavezinhas aqui. Então, a gente vai fazer uma estrutura de registro, uma estrutura de dados heterogêneo, né, com 3 informações, que vai ser o nome, o telefone e o e-mail da pessoa. Então, o nome, né? Char name, eu vou colocar aqui 51. Eu coloco 51, que eu quero 50, só que como a última posição do array de caracteres é sempre para a última, né, para o final da string, eu coloco um a mais, né? Então, char name, char phone, 16, e char email. Tá? Eu não vou trabalhar aqui com e-mail. Eu sempre coloco assim 251, 250, porque eu acho que o padrão de e-mail mesmo acho que vai até 256, se eu não me engano, é o limite, né? Tem gente que coloca tipo e-mail 30, e-mail 20. Gente, a possibilidade de não caber um e-mail ali é muito grande, né? Então eu já coloco 251 de uma vez. Nesse caso, estou colocando. Eu não vou trabalhar com código exclusivo, tá? Porque eu acho que não precisa. É uma agendinha de contatos, é simples, dá para gerenciar pelo índice do array, dá para a gente fazer esse gerenciamento de código, entendeu? Então acho que não necessariamente precisa de colocar um código exclusivo aqui, então a gente não vai ter esse controle, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, a próxima coisa, na verdade, né, é colocar o nosso vetor de contatos, né? Então a gente vai trabalhar aqui com o vetor de contatos. Eu vou colocar aqui um define. Vou colocar em letra maiúscula, que a gente, constante, a gente coloca, né? Geralmente letra maiúscula. Define limit, que vai ser o limite de contatos que a gente vai trabalhar, né? Vou colocar aqui 250, tá? Se a gente estiver programando se a gente estiver programando assim para um dispositivo específico, né? Vamos supor que o nosso programa ele vai trabalhar embarcado num dispositivo aí com pouca memória, alguma coisa assim, aí a gente tem que tomar cuidado aí com os limites, né, do que a gente usa. Mas aí eu vou colocar aqui 250, acho que é uma coisa boa, né? Acho que é um limite bom. E vamos colocar aqui agora
o nosso contact, o tipo de dado agora, o contact, que a gente tem um novo tipo de dado, né? Nosso struct contact, vai ser o array de contatos, então eu vou colocar contacts no plural, e ele vai ter um limit, né? Então aqui no caso eu estou definindo o seguinte, né? O número de array, do array, o número de posições no array vai ser definido aqui na constante limit. No futuro, no código, se a gente precisar referir novamente ao limite do array, a gente tem essa constante aqui, limit, nos dizendo isso, tá? E a gente vai fazer agora um inteiro, que vai ser o counter, que vai ser o contador, ou seja, essa variável vai nos dizer qual é a quantidade, porque cabe 250, mas pode ter 1, pode ter 20, pode ter 30, então qual é a quantidade que tem no momento, né? Então o counter ele vai dar conta disso, ele vai sempre iniciar em 0. A gente vai deixar o 0 aqui definido. Outra coisa que o counter vai fazer também é dizer qual é o índice do array, o próximo índice do array. Porque, tipo, o array começa em 0 e o counter está em 0, ou seja, não tem contato nenhum. Mas também está dizendo que o índice disponível no array é o índice 0. Então, na hora de fazer a inserção, a gente usa o counter, porque ele está dizendo. Toda vez que inserir, a gente coloca mais 1 no counter. Aí, quando o counter estiver valendo 1, a gente sabe que tem um contato e, ao mesmo tempo, o índice 1 do array está disponível. Então, a gente pode usar e assim sucessivamente. Então, o counter ele vai ter este objetivo, né? Então, quando a gente vai programar, a gente precisa pensar, né, nesses detalhes assim, para a gente conseguir elaborar aí uma melhor estratégia, né? Melhor estratégia aí para resolver os nossos problemas, correto? Bom, vamos fazer o main, né? Int main, que é a função principal, que é por aqui que a linguagem começa a execução. E o main, ele vai chamar, de cara ele vai chamar o nosso, vou colocar aqui o menu default, tá? Vai chamar o menu default, essa função que a gente vai definir aqui agora, né? Então vamos colocar aqui menu default, tem que colocar antes, vai carregar antes, menu default, essa vai ser a nossa função, ela vai ser uma função que não retorna nada, retorna void, tá? Muito bem. Bom, então vamos começar a trabalhar aqui no nosso menu. Então a gente vai precisar de um inteiro que vai ser a opção, eu vou chamar de OP, vou começar ele em 0, que o usuário vai digitar, certo? E é o seguinte, toda vez a gente vai precisar voltar no menu. Então eu executo uma ação, volto para o menu. Eu executo outra ação, volto para o menu. Então se o usuário apertou lá, cadastrar, cadastrou, acabou de cadastrar, voltou para o menu. Então, na verdade, esse menu é um loop. Então, a gente faz um loop no menu, certo? Então, aí a gente faz o menu em loop e aí sempre quando terminar uma ação já volta para o menu, correto? Só tem um escape para esse loop. É o usuário digitar a opção de sair, que a gente pode definir um número para essa opção de sair. Então, a opção de sair, no nosso caso aqui, eu vou definir 9. Então, vai parar de fazer o loop se a opção for 9, tá? Se for qualquer outra coisa diferente de 9, vai continuar no loop. Então, a gente vai fazer um loop while, tá? A condição vai ser o OP ser diferente de 9. Enquanto for diferente de 9, vai fazendo o loop do menu. Beleza. Aí aqui dentro do loop, a gente vai exibir, então, as opções, né? Então, vamos colocar aqui... selecione a opção desejada, né, tal. Eu coloco assim esse barra invertida N para dar uma quebra de linha. E a opção 9 é a opção sair. Ok, agora a gente vai pedir que o usuário digite, né, no teclado. Então, scan F, que é a função para digitar. A gente vai receber do teclado um inteiro, então a gente coloca aqui entre aspas, %i. E agora vírgula, que é o segundo parâmetro, né? A gente separa os parâmetros que a gente passa para as funções por vírgula, então aqui o segundo parâmetro é a variável OP, que é ela que vai receber o que o usuário digitou no teclado, é ela que vai receber. Muito bem. Agora a gente vai fazer um flush aqui, porque o flush ele limpa o buffer do teclado, que meio que fica sujo. Tipo, o usuário digita uma vez e aí continua no buffer.
E aí quando você pede para digitar de novo, já tem o coisa do buffer. Ele usa o negócio do buffer, entendeu? E dá uma coisa maluca. Né? E aí para não dar isso, a gente limpa o buffer, que é flush, tá? Só que aí a gente põe o flush std in, porque a gente está passando pro flush seguinte, ó, o std in é o teclado, tá? Essa entrada padrão de teclado. Limpa ela. Então, agora a gente vai fazer uma verificação. If, se o OP que o usuário digitou é diferente de 9. Por que a gente precisa saber? Porque se ele for diferente de 9, vai mostrar, vai chamar a função que o usuário selecionou. 1, 2, 3. Mas se ele for 9, else, então vai embora, vai sair. Né? Então o cara quer sair. Então é printf. A única coisa que a gente tem a dizer para ele, se ele quer sair, goodbye. Goodbye. Pronto. Quebra de linha. Mais uma quebra de linha aqui. Tá bom. Não precisa não. Você acha que não precisa. Goodbye. Muito bem. Agora aqui a gente vai testar com o switch. Com o switch. Aí o switch vai fazer o teste. Vai fazer o teste de quê? De OP. É diferente de 9, mas a gente tem que saber se é 1, se é 2, se é 3. Né? Então, OP. Case. O OP for 1, ele vai chamar um método, né, uma função de cadastro. Então, as funções que vão trabalhar com contato, eu vou definir elas com o nome contact e aí um outro nome, tipo create. Eu gosto de usar o camel case, tá, para funções, que começa com letra minúscula e depois cada nova palavra numa letra maiúscula. Eu gosto desse tipo de notação. Não sei se é o padrão para C++, é o padrão para Java, é o padrão para PHP, na maioria das vezes. Então eu gosto de usar. Agora a gente faz um break, que é tipo, parou por aqui, não precisa continuar. Né? Agora vamos lá, case 2, contact list, que vai ser a opção 2, break. Epa! Gente, o inglês é um negócio maravilhoso, né? Case 3 vai ser buscar, então, contact search. Correto? Contact search, break. E o default vai ser a mensagem, tipo, não deu para saber o que você está querendo. Então, vamos fazer um printf, opção inválida. A gente está dando um negócio aqui que não está reconhecendo acento, então eu estou evitando utilizar acento, tio, essas coisas. Tá? E é isso. Bom, se a gente tentar rodar aqui agora, vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque essas funções aqui, elas estão sendo chamadas, mas elas não foram criadas. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar essas funções aqui em cima, a gente vai deixar elas vazias. Só para não dar esse erro, depois a gente vai preencher. Então o contact create, ele não vai retornar nada, então a gente põe void. Contact create, só vamos escrever aqui print, só para a gente ver se está funcionando. Né? printf, contact create. Vou dar uma quebra de linha aqui no início. printf contact create, vamos criar void contact list, void contact search. Acho que está escrito certo, né? Não sei. Enfim. Contact list e contact search. Muito bem. Vamos rodar aqui agora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um salvar e um F11 para compilar e executar. Opa, sem erro nenhum. Bom, então vamos lá. Deu erro. Deu erro, não executou e finalizou o programa, tá? E o erro eu já sei o que é um erro que eu cometo sempre. Aqui, ó, na leitura, ó, quando ele pede para digitar, você informa a variável que vai receber o que você digitou.
E aí você tem que colocar aqui esse negócio aqui do ponteiro, né? O ponteiro da variável, a referência da variável. Tá? Eu sei o que é, não estou sabendo explicar agora, mas é mais ou menos isso aí. Enfim, F11 foi agora contact create, ele voltou para o menu, selecionou a opção desejada, só que eu não coloquei quebra de linha, aí ficou aqui, né, emendado, mas enfim, está funcionando. 2, contact list, 3, contact insertion. Se eu colocar o 9, vai quebrar a regra do while, lá do menu, ou seja, ele não vai mais entrar no loop, então ele vai sair do programa, vai finalizar o programa. Goodbye. É isso aí. Bom, no próximo vídeo, então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir contatos nos nossos contatos aqui no array e já aproveitar e já salvar tudo num arquivo para quando a gente finalizar o programa não apagar tudo, que é uma coisa meio estranha isso, né? Até mais.